Bom, então sejam bem-vindos a essa nossa 14ª aula do curso de Filosofia Medieval, né, do curso de Teologia para Leigos do Instituto São João Crisóstomo. Né? Estamos na nossa 14ª aula, né, já uma longa caminhada, e estamos já indo para os nossos finalmente, já na Filosofia Medieval. Né? Já estamos vendo aí a escolástica já há um tempinho e vamos concluir esse curso vendo a filosofia escolástica, né? Filosofia das escolas, aquela filosofia que se desenvolve na baixa Idade Média, né? Ali para o fim da Idade Média. Que aí a gente vai acompanhando, né, essa aula e a próxima, que o fim da filosofia escolástica coincide também com o fim da história medieval, né? Cleibson, tu falando assim, chega vai dando um aperto no coração, tu sabia? Falar, falar em fim não é bom não, né? É o fim do curso, é o fim da história medieval, o fim da filosofia medieval, né? É o fim de ano, né? Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Ano que vem estaremos juntos novamente, Deus quiser. Então, gente, Professor, diz, Josiane. já tem data da próxima avaliação? Tem, vai ser no final eu vou falar sobre isso, sobre a nossa avaliação, viu? Josiane, você poderia ter deixado isso para depois, amiga. É porque eu já quero recomeçar a assistir às aulas, porque da primeira eu assisti tanto que até dentro do carro eu estava assistindo, professor. Escutando, de tanto que eu assisti de novo as aulas. Muito bem, muito bem, muito bem. Mas vai dar certo. Ao final vocês me lembrem de falar, de comentar sobre a avaliação, caso eu esqueça, viu? Lá na hora dos avisos paroquiais. Bom, então a gente tem visto, gente, a filosofia escolástica, é, aquele período ali, né, de transição de Carlos Magno, depois vimos o Santo Anselmo, né, a filosofia de Santo Anselmo, vimos também os argumentos que ele cria, né, o argumento ontológico, sobretudo, né, depois vimos também a filosofia de Santo Tomás, né, e é nela que a gente ainda hoje, né, finaliza, trazendo alguns outros aspectos da filosofia de Santo Tomás. Né. A gente viu as 5 vias, né, a doutrina das 5 vias, que é uma doutrina principal, né, da teologia filosófica, né, de Santo Tomás de Aquino. E hoje eu pretendo ver com vocês ainda, né, outros pontos já da doutrina tomista, porque são pontos que vão exercer uma influência, não é, na modernidade e até os nossos tempos, viu? Eu quero pegar sobretudo alguns aspectos ético, político e jurídico, né, da filosofia de Santo Tomás, porque são pontos que ainda hoje têm uma incidência sobre o direito, né, sobre o nosso direito civil, sobre o direito internacional, enfim. Né, então são pontos que valem a pena a gente tocar neles. Que é, gente, quando Santo Tomás ele faz uma distinção dos tipos de leis. Né, e a gente vai ver hoje um pouco sobre as leis, a noção de leis, que é uma noção político-jurídica em Santo Tomás. Tá certo? Essas noções de leis, né, compõem, né, faz parte, né, das obras de Santo Tomás voltadas ao pensamento realmente político, a uma teoria política, né, porque Tomás ele tem não somente uma teoria, né, ou algumas teorias, né, sistemáticas teológicas e filosóficas, mas também teorias políticas. Né, ele também é um pensador que pensa a política, né, que pensa a política e a sociedade do seu tempo. Né? O Santo Tomás ele vai também ter um modo de pensar a organização social, a política institucional como ela deveria ser, a política ideal, a sociabilidade humana. Né? Então, esse pensamento também povoa, né? Essas ideias também povoam o pensamento tomista. E antes de tudo isso, antes de formular uma teoria política, gente, Santo Tomás ele está ali num contexto de profundas mudanças políticas. Né? É importante a gente destacar aqui. Né? Ali ele está num período de mudanças políticas acompanhadas de mudanças sociais, né? De mudanças econômicas, de mudanças comerciais, porque vai lembrar que é neste contexto ali, né, deste período que começa, né, que está começando ali a se dar, né, a revolução comercial, né, na Baixa Idade Média,
Então essa revolução comercial, ela se dá sobretudo pela uma interação, né, uma integralização maior entre os povos, né, sobretudo com fins comerciais. Né, os povos começam sobretudo entre Oriente e Ocidente, né, o mundo europeu com o mundo asiático, indiano, né, então começa a ter bastante contatos por causa dos comércios, né, das trocas de produtos comerciais, e isso faz mudanças, né, estruturais no mundo urbano e no mundo social, que até então era um mundo bastante ruralizado e começa a se tornar um mundo mais urbanizado, né, por esta época, século XII, XIII, XIV. Vai começar a ser um mundo europeu muito mais urbanizado, as pessoas começam a migrar muito, né, dos campos para as cidades, e isso começa a povoar as cidades, né, a superlotar, né, a expandir, né, a convivência urbana. E é esta expansão, né, do comércio, da vida urbana, né, da economia, que vai exigir, né, dos pensadores pensamentos acerca da política, da economia e da sociabilidade, entre os quais Tomás de Aquino. Certo? E Tomás de Aquino, gente, para formular sua teoria política, ele vai tomar, né, como ponto principal uma definição que Aristóteles, o filósofo, né, conforme ele mesmo dizia, falava acerca do homem, que é a noção de que o homem ele é um animal político, certo, gente? Então a nossa aula é sobre a teoria política. Teoria política. O Aristóteles, ele define antropologicamente, né, o ser humano, né, o Aristóteles, como... Vocês colocam, Aristóteles define o homem como um animal político. Que um animal político em grego é zoon logikon. Zoon politikon, aliás, zoon politikon. Politikon. Zoon politikon. Zoon politikon, certo, gente? O homem, ele é um animal político. Que animal político, essa expressão que está presente na obra política de Aristóteles, ele define, isso é uma definição antropológica, o homem ele é um animal político. E é esta definição de o homem como um animal político que vai servir a Santo Tomás para construir uma teoria política, né? Porque vocês já sabem que a principal influência filosófica de Santo Tomás é Aristóteles. Né? Então, muitas das teorias aristotélicas entram no corpus, né, tomista, e entre as quais essa do homem como animal político, que é uma definição antropológica, certo? E dessa definição antropológica se desenvolve uma teoria política. Compreendem? André, bem-vindo, André. É uma teoria política, gente. Porque, olha, o Tomás, assim como Aristóteles, né, por serem pensadores sistemáticos, cada doutrina que eles desenvolvem, ela está em profunda conexão ou interconexão com outros elementos da mesma doutrina, certo? Então, esses pensadores sistemáticos, né, para você entender um ponto, você não o entende isoladamente, pontualmente, né? Ele tem que estar em conexão com os demais pontos. Assim é a teoria política. A teoria política de Santo Tomás, ela não está solta, ela está em profunda conexão ali, tanto com a sua antropologia, quanto com a ética, e ainda com a metafísica, certo? Então, do ponto de vista antropológico, né, Santo Tomás também absorve, né, essa ideia de que o homem ele é um animal político. E se o homem é um animal político, ele é político por natureza. E aí vão acompanhando, viu, gente? Isso quer dizer que o homem ele é um animal político, né? Essa politicidade do homem está intrínseco à sua natureza. Faz parte do homem, é ontológico. Quando a gente diz que é ontológico, a gente está dizendo que é parte do ser do homem.
certo? Toda vez que vocês escutarem essa expressão que algo é ontológico, quer dizer que faz parte do ser mesmo do homem, tá certo? Então, para Santo Tomás, o aspecto político, né, ou essa politicidade, ela não é algo acidental, não é, ela é algo essencial. E quando eu falo em acidental e essencial, né, eu estou aqui lembrando daquela antiga, né, e famosa teoria aristotélica do acidente da substância. Não sei se vocês já escutaram falar, né, dessa doutrina de acidente de substância, né? E aí, só para recordar, né, os que de repente já viram, esqueceram, ou quem não viu, enfim, Aristóteles tinha essa teoria, né, do acidente da substância. A substância é aquilo que é essencial, que não pode faltar a um ser, porque se faltar aquele elemento, o ser deixa de ser quem ele é, certo? Então isso é a substância, é o que a coisa é em si mesma, o que a coisa é e tem que ter para ser o que ela é. Isso é a substância. Já o acidente são os acessórios, que podem estar, mas podem não estar. Entende? Então, tipo, todos nós aqui, para sermos seres humanos, nós temos que ter a substância humana. Então, por nós termos a substância humana, então nós nos reconhecemos como seres humanos. Isso é o que é o substancial. Então, nós nos reconhecemos como seres humanos porque todos nós que aqui estamos temos a mesma substância, a substância humana. Agora, nós temos alguns acidentes. Uns são mais altos, outros mais baixos, uns mais brancos, outros mais pretos, mais gordos, mais magros, são acidentes. Entende que não é o que define o ser humano, não são os seus acidentes, é a sua substância. Tá clara essa ideia, gente, de acidente e substância? Então, é isso, né? Substância é o essencial, acidente é o acidental, o que está, mas poderia não estar sem nenhuma dificuldade, certo? No caso do aspecto político, para Santo Tomás, isso não é um aspecto acidental, não é algo acessório do homem ser político, não. Assim como para Aristóteles, para o Tomás também, ser político é algo essencial. O homem é, por natureza, um ser político, um animal político. Compreendem? Então, quando Aristóteles ele cria essa doutrina de que o homem ele é um animal político, ele está ali pensando naquele contexto, né, grego da polis, né, das cidades-estados grego, que era, né, o sentido e até a eudaimonia, né, até a alegria, a felicidade do homem era fazer parte da vida política. E quando o Aristóteles diz que o homem ele é um animal político, ele está dizendo que o homem não pode não viver politicamente. E politicamente, gente, entendam politicamente, né, no sentido mais de sociabilidade, né, de estar na cidade. Porque política, né, a palavra política vem da palavra polis, e polis quer dizer cidade. Certo? Então entendam política como aquilo que está na cidade, que a política é fazer parte da cidade, é ser cidadão, é ter cidadania. Não é? É ter direitos, deveres, leis, convivência, não é? Sociabilidade, tudo isso faz parte da dimensão política, certo? Porque política vem de polis. Polis, né, em grego. Polis quer dizer cidade. As cidades gregas eram chamadas de polis, certo? Então veja, isso não é algo acidental, né? Para o Aristóteles não. Agora a gente poderia até discutir aqui um pouco, né? Será mesmo que o homem tem por natureza a dimensão política? Será mesmo que o ser político é algo connatural ao homem? Será que é realmente algo essencial? Será que o homem não poderia viver tipo isolado, sem precisar da sociabilidade, né? Sem precisar da vida em sociedade? Será que o homem não poderia? Enfim, e aí eu pergunto a vocês. Aí eu pergunto a vocês. O homem, no entender de vocês, ele é mesmo um animal político? Vocês concordariam com Aristóteles e por quê? Ou se não, por que não? Enfim. Como é que vocês veem isso? Eu acho que sim. Eu também acho que sim, porque você se isolar, né, o ser humano sendo isolado, ele acarreta
ele se desconfigura, porque ele vai começar a criar algo que não existe, não é? E ele sendo sociável, ele consegue encontrar-se como indivíduo. Ótimo. E você, É o que a Corvi? Fabiana falou também, ia dizer, o homem é um ser social, né? Se a gente, você vê a história de pessoas que, eu gosto muito de ver isso, assim, pessoas que ficaram perdidas, em náufrago, ou perdido numa ilha, que fica sozinha, o camarada, o inimigo dele, pior é ele mesmo, ele ali sozinho, com os pensamentos dele, vai, sabe, tem hora que ele não sabe, não consegue mais ver o que é realidade, o que não é, tá entendendo? Uhum. Porque falta, no meu ver, outra pessoa, ou seja, a sociedade, né? A gente vê, né? Desde os primórdios que a gente nunca foi sozinho, nunca foi solitário, né? Sempre em grupo ali, né? E você, acho que ninguém gosta, né? De estar sozinho. Por mais que a pessoa diga, eu quero estar só, mas tem um determinado tempo, né? Quando chega um determinado tempo que a pessoa diz, não, agora eu quero ver gente, ver pessoas, conhecer, falar, conversar. Eu acho que é isso aí, né? O homem é um ser social, não tem como a gente, por mais que a gente queira ficar só, a gente não consegue, não. Não dá, né? Bom, Aquila, a gente está falando sobre a dimensão política, né, do ser humano em Santo Tomás, né? E ele toma de Aristóteles que o homem é um animal político, né, por natureza. E a gente está conversando aqui sobre ver se a gente realmente, né, concorda com isso, que o homem é por natureza um ser político. Na modernidade, tem um pensador chamado Jean-Jacques Rousseau, né, que a gente deve ver no próximo semestre. O Jean-Jacques Rousseau diz que, olha, a sociedade, na verdade, ela corrompe o ser humano, né? O homem, ele por natureza é até bom, mas a vida em sociedade corrompe o homem. Então, se ele vivesse mais isolado na natureza, né, ele seria menos corrompido, né? E aí isso é um contraponto, né? Essa ideia de que para Aristóteles não, o melhor é viver em sociedade. Para Rousseau não, a sociedade corrompe, né, com os vícios e os nossos costumes, né? O homem nasce até bonzinho, né, com tendência boa, tal, mas aí a sociedade vai é, educando nos maus costumes também, né? E como é que vocês veem isso aí? Depende da convivência. Com quem você convive, se adapta àquilo ali, né? Se você está com pessoas boas, fica bom. Se está com pessoas ruins, fica de jogar bola. Quando você joga com cabo bom, fica bom. Quando joga com ruim, fica ruim. Então é convivência, né? Se corrompe, se adapta, se iguala, entendeu? O homem sozinho também vive, mas se ele está junto com outras pessoas, ele convive. Ele se adapta e tenta ser ele ou ser igual a quem ele acha melhor. Isso é uma coisa assim, do homem mesmo, essa questão. Uhum. Quando Deus criou o homem, disse: não é bom que o homem esteja só. Né? Logo no começo, tem um livro o primeiro livro de Adão, parece que disse que o homem passou 3 anos sozinho. Aí depois Deus criou a ajudadora, a mulher. Né? Pronto. Mas não é bom que o homem esteja só. O próprio Deus disse isso. É bom que tenha uma companheira, um companheiro. Vai juntando, vai se reproduzindo hoje bilhões e bilhões de seres humanos, cada um com um jeito de pensar, um jeito de agir, mas é a mesma essência, a raça humana. É verdade. É verdade. Eu já vejo diferente, assim, vejo igual e um pouco diferente pelo seguinte, né? É porque ao longo da história, o homem ele começou a olhar para o outro e esqueceu de olhar para si. Por isso que quem joga bola com os bons fica bom, porque só olha os bons. Não, não procura aprimorar a essência que ele tem. Aí eu vejo assim, a criação ela é influenciável por conta disso, porque ela deixa de olhar para si para olhar para o outro. Bom, isso. Então, gente, olha, o homem, né, e o Aristóteles diz, e Santo Tomás concorda, Santo Agostinho também já tinha concordado, né, com isso, que o homem ele é sociável por natureza e que não dá para o ser humano se desenvolver e se tornar realmente ser humano sozinho, isolado, né, porque o homem precisa da espécie para poder sobreviver, né. Você vê que o homem não é como alguns outros animais que sozinhos até sobrevivem. Você vê que um peixinho quando nasce já sabe nadar e faz tudo, né? Já sabe que alimento vai comer, enfim, um negócio medonho, né? E alguns filhotes, né, de algumas espécies conseguem sobreviver sem a mãe
tranquilamente, né? Embora, por regra da natureza, né, os filhotes sempre ficam com a mãe, mas muitas espécies conseguiriam. Já o ser humano não consegue. Você vê que essa interdependência já começa no próprio nascimento. Se você pegar um bebezinho e colocá-lo sozinho, sem ninguém, ele morre. Ele tem que, no mínimo, ter a mãe. No mínimo, no mínimo, ter a mãe dele. Né? Porque ele, isoladamente da espécie humana e outro ser humano, realmente ele não sobrevive. Então, a própria experiência, né, da criança recém-nascida já demonstra que ela precisa de membros da espécie para poder sobreviver, né? E a experiência cultural demonstra isso, né? Você vê que os povos sempre vivem em comunidades, os indígenas, mesmo os indígenas, isolados na mata, mas em comunidades, não é ninguém sozinho, porque a sociabilidade ela é natural. Então, nesse sentido, eu acho que o Aristóteles estava totalmente certo. Acho que São Tomás está totalmente certo, né? Que a sociabilidade ela é a base, né, da própria civilização. Santo Agostinho, gente, em uma obra dele chamada A Cidade de Deus, né, que é uma obra que também tem uma teoria política, né, importante, né, a teoria política de Santo Agostinho está sobretudo nessa obra, né, A Cidade de Deus, né, que são 2 volumes normalmente, 1 e 2. Lá Santo Agostinho diz que o amor, vejam só, viu? O amor ele é a base da civilização. Quando o Agostinho diz que o amor é a base da civilização, né, ele está dizendo que esse amor enquanto caritas, né? Não é um amor sentimental, é esse amor enquanto caritas, enquanto convivência, solidariedade, ajuda mútua, né? Isso é a base da civilização, sem a qual, né, sem o qual não é possível de modo algum pensar em uma civilização permanente, né, duradoura. Porque todos nós precisamos das outras pessoas para muita coisa. Você vê um exemplo muito prático, né? Quem aqui já jantou, né? Nós estamos tendo essa aula agora à noite, né? Quem aqui já jantou, né, sabe que nenhum desses alimentos que a gente comeu fomos nós quem produzimos. Você vê que até o alimento que chegou em nossa mesa, o que a gente fez foi trabalhar para poder comprar. Mas para este alimento poder estar lá à disposição para ser comprado, tem um montão de gente aí por trás. Desde o cara que plantou, né, que passou meses ali cuidando, depois o cara que colheu, o cara que transportou, o cara que levou para a indústria, né, que embalou, que transportou lá para o mercado, enfim, né, que precificou até a gente ir lá comprar. Então veja que tem vários atores aí por trás de uma simples massa de cuscuz, né, de uma simples bandeja de ovos, de uma simples... Então, veja que a gente precisa sempre, né, de diversas pessoas, né, que fazem parte dessa sociabilidade, as quais a gente não sabe nem quem é, mas a gente precisa delas. Então, para a gente hoje estar com uma roupa aqui vestido, para a gente estar aqui com a internet, estar tendo aula, né, estar numa cadeira sentado, ter alguns livros, né, a gente precisa de milhares de pessoas. E que essas pessoas que nos proporcionaram isso também não têm a mínima noção, né? Porque isso é uma solidariedade que existe na humanidade invisível. A gente não vê, a gente só sabe que existe, mas a gente não vê quem foi, não precisa nem saber quem foi, só sabe que tem diversos atores por trás. Então veja que a sociabilidade O professor, ela é me tira uma dúvida. indispensável para a própria natureza humana, social do homem política. Diz, André. Se a gente voltar lá no livro do Gênesis, quando Deus cria Adão, e fazendo um paralelo entre essa questão do ser político e do ser livre, né? E aí pegando um pouco do gancho entre os pensamentos assim de Nietzsche, de Sartre, de outros filósofos mais modernos, né? Que são bem críticos em relação a essa ideia da política como uma forma moral de se viver, né? Comunitária. E ele vem questionar isso, né? Fazendo um paralelo. Mesmo vivendo no paraíso, ele era livre sendo só, né? Não sendo necessariamente um ser político comunitário e moralmente falando, né? Até que ele pede, né, uma companheira, mas esse pedir a companheira não faz dele um ser político, né? Porque nem todo mundo que tem um companheiro é necessariamente preso moralmente a esse comportamento comunitário. Ou eu estou enganado? Na verdade, na verdade sim, André, porque
aí precisa de muitas considerações, né? Porque veja, e só uma correção, na verdade ele não pede, né? Segundo a narrativa bíblica, Deus é quem diz, olha, não é bom que o homem esteja só. Porque se o homem tivesse só, acabaria ali mesmo a espécie humana. Né? Se ele não tivesse no mínimo uma companheira, a gente aqui não estaria, entende? Então, no mínimo, né, para que a espécie humana pudesse proliferar, teria que ter uma outra, né? E que tinha que ser uma mulher, né? Que se não fosse, também acabava ali a espécie humana. Então, veja que mesmo na narrativa bíblica, que é uma narrativa metafórica, né, gente? A gente também tem que entender aquilo ali como uma narrativa metafórica, simbólica, não é uma narrativa histórica. Né? Não é para entender historicamente, né, aquele texto, certo? Embora, claro que existe uma historicidade, uma culturalidade por trás, mas ali é uma narrativa metafórica, né? E a prova, né, de que a sociabilidade ela é natural no homem e que é indispensável é que nenhum ser humano que nasça e viva e seja posto isoladamente consegue sobreviver, né? Nenhum. Então, se Adão, não é, fosse quando Deus fez Adão, digamos que ele tivesse dado um bebezinho, né, sem incapaz disso, ele ali mesmo teria acabado a espécie humana, né? Então veja que desde o comecinho ali, né, mesmo na narrativa bíblica, já começa uma sociabilidade, né, entre Adão, seus filhos, né, e depois a proliferação da espécie humana e depois o povo Mas vai se constituindo um Adão só pouco e conheceu a é morte depois que necessário. pecou. Até então ele era imortal, né? Oi? Adão só conheceu a morte depois que ele pecou. Até então ele era imortal como os anjos. Vivia no paraíso. Não, então, mas é o que eu estou dizendo, aquilo ali tem que entender como uma narrativa como uma narrativa, né? Não dá pra pegar assim ao pé da letra e... Porque tem todo um simbolismo ali por trás. Entende? Porque, tipo, aquele paraíso não é um paraíso realmente geográfico, né? Não é um lugar mesmo. Ali o paraíso quer dizer o estado de amizade com Deus. Apenas isso. Entende? Não, muito possivelmente não houve esse paraíso, assim, né? Localizado. Alguns comentadores até dizem que o paraíso é exemplificado talvez a partir de algum lugar muito paradisíaco entre o Tigre e o Eufrates, né, lá na Mesopotâmia, né, que eram rios muito férteis, tal, apenas para exemplificar, assim, entende? Mas não se pode entender ali, né, como um texto histórico geográfico, entende? Então, mesmo os autores bíblicos, né, e o próprio Jesus de Nazaré, veja que Jesus ele compõe uma comunidade. Né? Veja que a igreja instituída ela é uma comunidade. E isso condiz muito com essa natureza social do homem. Porque nenhum ser humano isoladamente ele consegue sobreviver. Tipo, nós aqui mesmo, né? Se a gente não tiver milhares de seres humanos que nos proporcionem ter internet, a gente simplesmente não estaria aqui tendo aula, nem teria comida para comer hoje, nem roupa para vestir, porque a gente não tem capacidade para produzir tudo que a gente faz uso no dia a dia, né? Não tem essa capacidade. Então aí é quando Santo Agostinho diz que essa sociabilidade, esse amor solidário universal, ele é a base mesma da civilização. E como o amor ele é desinteressado, né? Sem olhar a quem, então, tipo, uma pessoa que produz, o cara que produziu a internet, ele estava com o interesse pessoal dele. Mas sem querer, ele beneficiou milhares de pessoas. Né? Assim como o cara que produziu, sei lá, o arroz que a gente comeu hoje aí, o feijão, né? A carne e tal. O cara estava pensando no bem individual dele. Mas ainda assim ele A lâmpada beneficiou milhares de elétrica, né? pessoas. A lâmpada elétrica que Benjamin Franklin inventou. Exato. Entende? Então, é próprio Eu mesmo da diria que natureza do homem a principalmente, né? sociabilidade. Diz aí, Henrique. Eu diria que assim, que nem o que eu falou mesmo, a gente tem que ser, um ser social mesmo, porque não tem como não, mesmo que a pessoa queira, não tem como. A gente até, a saúde mesmo, se a gente tentar fazer o teste, se isolar, passar anos e anos sozinho, a pessoa adoece, mentalmente, fisicamente, tudo, porque querendo ou não, tá na essência da gente, eu acho, né? Tá perto de outra pessoa, tá com outras pessoas, tá dialogando, né? Convivendo ali. É verdade. Diz, Sayonara. Então, eu estava aqui lembrando, um exemplo disso é o período do isolamento da pandemia, né? Que o pessoal realmente pirou, assim, e a gente sentiu na pele o quanto é ruim ficar o tempo todo no mesmo lugar. E veja, esse isolamento era em família, né? Mas mesmo assim, muita gente sofreu. Todo mundo sofreu, né? É verdade. Então, aí veja, aí um ponto que a gente também pode aqui trazer
nessa teoria política, né, da natureza humana e da necessidade do Estado, porque a gente olha, como o ser humano, para Santo Tomás, né, partindo de Aristóteles, o ser humano tem uma natureza social e política, né, ele é um zoon politikon, né, um animal. Então ele cria o Estado, né, como algo que é derivado naturalmente da sua própria natureza. Então o Estado em Santo Tomás, ele é natural, ele é naturalmente criado. Isso o Estado político, né? O Estado político é um legado natural mesmo, né? É uma necessidade da natureza do homem ter um Estado político para organizar a sociedade. É da natureza do homem, porque o homem ele é um animal político, entende? E por ser um animal político ele cria leis, ele cria cidadania, sociabilidade. Então é preciso que haja uma organização social civilizacional. Então o Estado, nesse sentido, assim como era para Aristóteles, ele parte da própria natureza do homem. Em Agostinho não era assim. E aí a gente, né, pode fazer um contraponto, né, entre Santo Tomás e Santo Agostinho. Para Santo Agostinho, veja, para Santo Agostinho, o Estado não é uma necessidade natural, não é da natureza do homem ter que criar um Estado. Para Santo Agostinho, o que está na origem do Estado já é uma outra compreensão, gente. Né? O que está para Santo Agostinho, e aí ele vai, né, vai defender que é importante também o Estado, né? O Estado tem que ter. Agora, por que tem que ter o Estado? Não é porque faz parte da natureza do homem, mas é por causa do pecado original. Veja só, já é uma outra compreensão. Por causa do pecado original, né, que faz o homem tender para o mal, e para que esse mal ele não se alastre em toda a sociedade humana, aí tem que ter o Estado político com suas forças jurídicas militares para tentar controlar isso aí. Porque senão, movido pelo pecado, todo mundo acaba se matando. Então Santo Agostinho vai contra aquele que o senhor falou, que eu esqueci o nome dele agora, né? Que disse que o homem tem que se isolar porque a sociedade é que O faz ele Rousseau, ficar sim, mal. Agostinho está em outra compreensão. Exatamente. Agostinho está mais na compreensão de Thomas Hobbes, que é um outro filósofo moderno, é Thomas Hobbes, um inglês, né? E o Hobbes vai dizer que o homem ele é mau por natureza, né? E aí tem que ter o Estado político, porque o homem é mau por natureza. O homem é o lobo do próprio homem. Se deixar, todo mundo se mata. Então tem que ter as leis, né, para regular as nossas relações. Porque senão a gente, né, viveria se degladindo por pouca coisa. Aí as leis é que faz o homem temer, não é, os infortúnios da lei, as penalidades da lei, por causa disso tentar mais ou menos respeitar, né, a convivência humana para nem sofrer as penalidades da lei e também não sofrer o risco de perder a vida, né? Porque o outro também tem essa mesma tendência para o mal. Então quem regulamenta, né, essas relações humanas que são marcadas pelo pecado é o Estado político, né, com suas leis jurídicas. Então nessa compreensão nós temos tanto o Agostinho como o Thomas Hobbes, entende? Porque o homem ele peca por natureza. O Hobbes diz, né, o homem é mau por natureza. O Agostinho diz, o homem tem o pecado original na sua natureza, né? Porque é uma herança maledita que nós temos, né, o pecado original. Porque nós temos o pecado original, a gente tem a tendência para o mal, de fazer o mal para si e fazer o mal para o outro. Aí por isso que tem que ter o Estado político. Então veja que para Santo Agostinho, gente, o Estado ele parte de uma necessidade do homem, não é, de tentar sanar, né, esses malefícios que o pecado original causa. Por isso que tem que ter o Estado político. Que é interessante a gente ver, né, a teoria política de um e de outro e ver como o ponto de partida de um e de outro é diverso. Os dois defendem o Estado, mas por motivos diferentes, né? O Tomás é por causa da própria natureza social e política do homem. Enquanto que o Agostinho não, é por causa do pecado original. Tem que ter, senão vira, né, uma esculhambação, uma matança de todos contra todos. Entendem, gente? Bom, então veja. Até agora está indo claro, gente. Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem que toque mais em algum outro ponto do que falamos? Professor Cleibson, Diz, Josiane. poderia dizer que os dois estariam certos, não é isso? Sim, é possível sim de ser. Os dois estão certos. Cada um, a seu modo, está dizendo algo de verdadeiro também. Porque, de fato, nós somos marcados pelo pecado original e isso nos faz ter uma tendência para o mal.
de fazer o mal para si e para o outro, isso é verdade. E ninguém pode negar o pecado original, né? Essa tendência universal para o mal, que o pecado original é uma tendência para o mal, que todo ser humano tem, isso é empiricamente verificável, gente, não dá para ninguém negar isso aí. Você vê que as criancinhas, né, bebês pequenininhas já começa com egoísmo, né, com presepada, né, fazendo mal ao colega, não querendo dividir as coisas, enfim, né, é uma tendênciazinha que já começa com o menininho já, né. É negócio medonho. Diz, Aldo. O pecado original nós não o cometemos, apenas herdamos ele, né? Herdamos. Herdamos, Exato. nós não cometemos, mas herdamos ele. Herdamos, já nasce com ele. Por isso que a gente já nasce pequenininho, já começa a fazer E Paulo presepada diz, já. né? Por um todos pecaram, né? Paulo fala Exatamente. isso. Dessa tendência que. E o cara disse assim: bom homem, Jesus disse que ninguém é bom, só Deus é bom. Só Deus é bom. Jovem rico. Então é isso aí. Então o pecado original é algo universalmente verificável, né? Não tem como negar isso aí. Isso não somente é um dogma de fé, mas como é um elemento verificável na própria realidade. Empiricamente comprovável universalmente. Não precisa nem ninguém ter religião para saber que todo mundo tem a tendência para o mal. E que desde pequenininho a gente vai desenvolvendo. Não tem, né, como negar isso aí. E por outro lado também nós temos uma natureza sociável. Então um e outro estão dizendo a verdade, cada um de um modo diferente. Compreende? Então não são concepções opostas, são concepções complementares no final das contas. O Agostinho e o Tomás. Aí veja, é assim, gente, por causa dessa natureza política e social, que o homem começa a desenvolver leis. E ele começa a desenvolver leis, né, jurídicas, não é? Porque ele precisa organizar o Estado, né? Porque também o homem é dotado de liberdade, ele também tem liberdade para o mal, ele tem liberdade para, né, fazer algo contra o outro, né? De tentar suprimir, suplantar a existência do outro. Então, para conter esses impulsos, né, instintivos, que são marcados também pelo pecado, São Tomás também pensa isso, né? Para conter esses impulsos, então a gente precisa organizar leis, certo? E aí Santo Tomás ele vai, né, falar em 4 tipos de leis, certo? 4 tipos de leis, gente. Bom, deixa eu falar aqui para vocês, certo? 4 tipos de leis, vocês anotem aí. Vocês podem botar as leis em Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino. Então a primeira lei é a lei eterna. Lei eterna. A segunda lei é a lei natural. A terceira lei é a lei eterna natural, a lei positiva. E a quarta lei, não é? Na verdade, essa quarta lei, ela está acima de todos, né? É a lei divina. São os 4 tipos de leis pensados, né, por Tomás. Que essas leis, né, como já disse, elas estão em profunda relação com a ideia de sociabilidade, né, da natureza política do homem. A Certo? terceira lei é o que, professor? Por A favor. quarta é lei divina. A terceira, Lei positiva. lei positiva, e a quarta, lei divina, né? Isso. Lex eterna, lex naturalis, lex positiva, ou também chamada de lex humana, e lex divina. Professor, essas leis estão dispostas aonde? Na Suma Teológica ou em outro escrito dele? Não, a Suma também fala, mas tem outros escritos políticos dele que ele desenvolve mais também essas ideias, né? Então, tipo, também na obra da política,
comentário à política, né? Ele desenvolve. Aquela Suma contra os Gentios fala disso também, não, né? Toca também, assunto contra o gentil também toca nesses pontos. Nos escritos de ética também ele, né, fala disso aí. Bom, então vamos lá, essas 4 leis, né? A lei eterna, a lei natural, a lei positiva, ou também chamada de lei humana. E aí esse positivo vocês podem colocar também vírgula humana. Vírgula não, travessão, humana. Então vamos lá, a lei eterna, né? Do que trata a lei eterna? Essa lei eterna, que é a primeira lei, né? Que é a primeira e é como se fosse a lei mais antiga, né? A lei mais antiga. Essa lei é a lei, uma lei colocada por Deus na própria realidade, que é a lei de reger o mundo e o universo. É a lei que rege o universo. São as leis que regem o universo. Certo? São leis, né, que regem a ordem universal. E essas leis fazem parte da própria razão divina. E é por meio dessas leis que Deus governa tudo. Né? Por meio das leis eternas que Deus governa. E aí, nesse sentido, essas leis eternas são leis imutáveis. Veja que a gente está falando de lei eterna. Essa lei eterna ainda não é a lei religiosa, não é revelada, não é isso ainda, certo? Depois nós temos a lei natural. Essa lei natural, gente, é uma lei que deriva, né, da lei eterna, e essa lei natural é uma lei que está inscrita no coração de cada ser humano. A lei natural é uma lei que está escrita no coração de cada ser humano, por meio da qual, né, a gente universalmente segue aquele princípio que é preciso fazer o bem, escolher o bem e evitar o mal. Veja, e é por meio da lei natural, que é uma lei inscrita na própria natureza do homem, que é a lei do discernimento. Pode colocar assim, a lei natural é a lei do discernimento entre o bem e o mal, certo? É a lei por meio da qual a gente consegue naturalmente distinguir o bem do mal e escolher o bem e evitar o mal. É a partir desta lei natural que surge a moralidade. A moralidade consiste na conformidade com a lei moral, com a lei natural. Não é? Veja que não pode haver para São Tomás uma moralidade dissociada da lei natural, da lei de consciência. Essa lei, né, a lei natural, ela é uma lei universalmente presente em todos os seres humanos. São Tomás pensa isso, que é uma lei universalmente presente em todos os seres humanos. Não é? Onde quer que haja ente racional, onde quer que haja ser humano, dentro dele existe a lei natural. E é por meio dessa lei natural que cada ser humano, independentemente da cultura e do código moral que ele siga, ele é capaz de distinguir o bem do mal. Professor, às vezes o ser humano vê outro em perigo que vai querer salvar ele instintivamente, né? Isso é do seu próprio ser humano, salvar o outro, né? Exato. Salvar o outro, se salvar, preferir a vida do que a morte. São leis naturais, inscritas no ser humano. Que todo ser humano sabe, né, independentemente da cultura,
que matar é um mal. Veja que não tem povo que considere que matar é um bem. E que morrer violentamente é um bem, não. Todo mundo sabe que isso é um mal. Então, nas tribos mais isoladas, o cara sabe que matar é algo mal. Tanto que ele só mata o inimigo. Ninguém mata o amigo. São leis naturais, universais. Veja que não se tem um costume em algum lugar de matar a própria mãe. Não se tem esse costume de matar a própria mãe e achar que isso é um bem. Porque é uma lei natural de consciência que a mãe tem que ser conservada. E veja que nesse sentido, até no mundo do crime, né? Você vê que o cara, por mais criminoso que seja, a mãe dele ele poupa, né? Ele pode fazer mal a todo mundo, mas a mãe dele o cara poupa, né? E não quer conversa. E nem admite quem faça isso. Você vê que quando no presídio chega um cara que matou os caras, rapaz, tu matasse tua mãe, não, pode não matar a mãe não. Aí o cara já dá logo uma limpa nele lá, né? Porque é um princípio universal que a mãe é uma coisa sagrada que tem que ser conservada. Então tem leis naturais, né, que são leis de consciência, que nos leva a preferir o bem e evitar o mal, gente, que isso, independentemente do código moral, independentemente da religião, independentemente de tudo, é uma lei que está na natureza do homem. E é por causa desta lei natural, veja, é por causa dessa lei natural, né, que o ser humano ele é capaz de chegar ao conhecimento da verdade e se salvar. Porque, ainda que esse conhecimento da verdade seja um conhecimento parcial, ainda que seja parcial, mas ele é capaz do conhecimento da verdade total ou parcial e é capaz da salvação, ainda que ele não tenha por algum motivo contato religioso. Que é o caso de, por exemplo, o que Santo Tomás e a igreja também fala, da salvação dos não cristãos ou dos não religiosos. Como é que estas pessoas que não são religiosas, não são cristãs, não conheceram de modo algum a revelação bíblica, o evangelho, como é que essas pessoas vão se salvar? Será que o cara que não entrou no catolicismo, no cristianismo de jeito nenhum, esse cara não pode se salvar? Não, a pessoa pode se salvar por causa da lei natural. Desde que ele siga os princípios, os ditames da lei natural. E isso, inclusive, está no Catecismo da Igreja Católica, né? Que é assim que Deus salva todos os seres humanos, inclusive os que não conheceram a revelação bíblica. Entende? É pelos ditames da razão. Essa é a expressão que está lá no Catecismo, né? E os ditames da razão é a lei de consciência, é a lei natural pela qual ele é capaz de distinguir o bem do mal e procurar fazer o bem e evitar o mal. Compreendem? Então tem crimes que universalmente ele é rechaçado, né? Como por exemplo o infanticídio, né? o estupro, né? o matar os idosos, né? o matar o inocente, né? Enfim, a mentira, né? Tem coisas que é universalmente rechaçada. Por quê? Porque faz parte deste conhecimento universal que a lei natural proporciona. Até os próprios criminosos mesmo, né? Eles rejeitam quem faz, né? Desses crimes, assim, né? Tanto que eles são colocados em cela diferente, porque senão os cabos vão lá e matam, né? Os outros criminosos. O cara, por mais perverso que for, tem crime que ele não tolera, de jeito nenhum. Diz, Josiane. Ô, professor, eu tava aqui pensando, assim, tem gente que nasce assim e não obedece essa lei, por exemplo, assim. Às vezes uma criança que já tem aquela tendência a fazer a maldade e cresce, mesmo num ambiente que não seja contrário, entendeu? Uma família religiosa, mas não acontece, né? A gente não escuta histórias assim. Eu queria entender, assim, o que esse ser humano é assim. Porque desde criança ele não tem esse entendimento de fazer, mesmo que ele discerna, né, o que é o bem e o mal, mas assim, ele ter essa escolha a vida inteira de fazer o mal, entendeu? É justamente por isso, é porque a gente nasce com essa tendência para o mal, para o erro, né, para o pecado, né, é uma tendência que, ao tomar consciência, ao chegar à idade da razão, né, ali já ainda na infância, a gente vai procurando, não é, evitar o mal e procurar fazer o bem. Agora, claro que para isso, aí onde é que
onde é que está a necessidade da sociabilidade. Para isso aí tem que ter a família, tem que ter o Estado, tem que ter as instituições, né? Porque todos esses atores culturais vão formando uma personalidade melhorada, né? Para que eles se afastem o máximo possível daquele instinto do mal. Entendem? Então é por isso que se faz necessário, né? A família, a educação familiar, a escola, né? As leis, né? O Estado, tudo mais, para tentar ir moldando, formando, né? O ser humano. Porque a tendência realmente é pro mal. Entende? Aí a gente vai aprendendo o certo e o errado com a sociabilidade. Claro, a gente quando chega na idade da razão, a gente começa a distinguir o bem do mal, começa. Mas a gente aprende a fazer o bem e a evitar o mal, não é? Com a ajuda da cultura, da sociabilidade, né? Da sociedade como um todo. Que aí junta a família, Estado, igrejas, escola, instituições e tudo mais. Entende, Josiane? Entendo. Porque normalmente a gente tem essa tendência, mas a gente controla, né? A gente tem a religiosidade, a gente faz o bem, às vezes a gente faz alguma coisa que não é boa, mas a gente volta atrás. Mas, assim, uma pessoa que tem uma tendência totalmente contrária, você fica pensando, né? Se ela não recebeu nada divino nela, assim, durante a vida inteira, a tendenciar ela, pelo menos, a um discernimento de fazer um bem, pelo menos um bem, não é? Agora eu entendo. Agora assim, claro que o julgamento é uma coisa que cabe unicamente a Deus, né? Por isso que lá no Evangelho diz, olha, não julguei, né? Não julgueis para não ser julgados. Por quê? O motivo pelo qual uma pessoa vai se tornando mal na vida também é uma coisa que a gente não consegue dizer com acerto total. Porque são N os motivos que podem levar uma pessoa a se tornar mal. Entende? São N os motivos, né? Desde a gestação, na verdade, né? Desde a gestação, a pessoa já pode adquirir uma tendência ali para o bem ou para o mal de modo mais consolidado. Entende? Porque imagina a situação de uma pessoa que nasce, né, que a mãe, quando engravida, vive já num ambiente totalmente conturbado de criminalidade, de droga, de tanta coisa. Né? Aí ali já na gestação mesmo, a mãe já está apanhando do pai, brigando, separando, e confusão, aquela coisa toda. Então, isso tudo passa para o embrião. Isso passa para a criança ali em gestação. Entende? E quando nasce já vai viver naquele ambiente totalmente perturbado, né, de tanta coisa ruim, de crime, de droga, não sei de que, não sei de que, não sei de que. Então veja que o ambiente, claro, o ambiente ele força a pessoa a ser aquilo, não, mas que exerce uma influência muito grande, exerce, obviamente, né? Uma criança que nasce um lar de muita paz, de muito aconchego e tal, ela tem mais tendência a ser muito mais emocionalmente estruturado, né, de ter né, uma vida bem mais estruturada emocionalmente, enfim, em todos os outros aspectos. Já uma criança que nasce num ambiente totalmente perturbado, ela já tem né, uma propensão a também viver uma vida agitada e perturbada. Agora, Tem as claro, exceções também. pode haver aí um rompimento de não compactuar com tudo isso, pode, mas que há uma influência, sem sombra de dúvidas, né? E tem as exceções, né, professor? Que tem, Claro. às vezes, que mesmo nesse ambiente, não segue aquele caminho, tipo, É segue quando a o mal. pessoa conscientemente quer romper com aquilo. Porque é Desse aquilo que jeito. eu falei, há uma influência, não há um determinismo. Nem de um lado nem de outro. Pode também a criança nascer em um ambiente totalmente pacífico, acolhedor, familiar e depois se tornar um bicho perverso. Também pode. Porque em última instância está a liberdade do indivíduo de dizer o que é que ele quer ser. Compreende, gente? Então, no fundo, quem determina o que a pessoa vai ser é o uso da sua liberdade. Porque a pessoa pode viver em uma família muito bem estruturada e ser um bicho perverso, assaltante, maloqueiro, banda-vu, perdidão. Pode. Drogado, o cara não precisa de nada daquilo. O cara vive bem, a família bem estruturada financeiramente. Às vezes tem todo um aconchego e o cara ainda assim nega tudo aquilo ali e quer viver a perversão. Pode. Como também, né, uma pessoa que vive, eu conheço gente assim, né, que vive um ambiente totalmente perturbado, o pai perturbado, né, já passou pelo presídio, a mãe alcoólatra, ele é um rapaz excelente. Excelente, que você conversa com ele, você nunca vai imaginar que ele veio do ambiente daquele. Porque ele conscientemente e por ver da sua liberdade, seu livre-arbítrio, ele decidiu fazer uma coisa diferente na vida, pronto.
Porque há influência, não há determinismos. Entende? Não há uma predestinação. Você não é predestinado a ser boa ou ruim. Você é o que você vai construindo ser, né? Aí nesse sentido, né, os existencialistas, né, têm alguma razão de dizer, né, que a gente vai sendo o que nós construímos ser. Compreendem, gente? Bom, então vamos dar uma breve paradinha, né, para a gente continuar, né, depois falando da lei positiva e da lei divina, tá certo? Até já, viu?